5 cargas iguais Q estão fixas e localizadas sobre um semicírculo de raio R, formando um arranjo no qual estão igualmente espaçadas. Determine a força sobre a carga teste Q localizada no centro do semicírculo. Para atacar esse problema, seguiremos um protocolo comum à resolução da grossa maioria dos problemas de física. Na prática, vamos buscar responder às seguintes perguntas. Primeiro, qual é a situação física do problema? Segundo, que informações o problema nos fornece? Terceiro, o que o problema está pedindo? Quarto e mais importante, como atacar o problema? E por fim, como verificar a consistência da solução? No problema em questão, temos 5 cargas pontuais idênticas, dispostas ao longo de um semicírculo, cada uma delas exercendo uma força eletrostática sobre a carga teste Q, localizada na origem. Detalhe muito importante: as cargas encontram-se igualmente espaçadas ao longo do semicírculo. Com o cenário físico mapeado, vamos agora transformar as informações do enunciado em equações úteis para a resolução do problema. O fato de que as 5 cargas são idênticas nos permite imediatamente estabelecer que Q1 igual a Q2 igual a Q3 igual a Q4 igual a Q5 igual a Q. O fato de que as cargas encontram-se igualmente espaçadas ao longo de um semicírculo de raio R nos permite imediatamente identificar a posição de cada uma delas de acordo com o sistema de referência proposto no enunciado. A carga Q1 encontra-se ao longo do eixo Y e sua posição é claramente dada pelo vetor R1 igual a R vezes J versor. Pelo desenho, vemos que a carga Q5 é diametralmente oposta a Q1, de tal forma que sua posição é dada por R5 igual a R vezes menos J versor. Também é trivial identificar a posição da carga Q3, que está ao longo do eixo X e cuja posição é dada pelo vetor R3 igual a R menos I versor. A posição da carga Q2 é facilmente identificada se tivermos em mente que ela deve estar equidistante às cargas Q1 e Q3. Isto significa que o seu vetor posição R2 deve fazer um ângulo de 45 graus com o eixo Y e com o eixo X negativo. Lembrando que tanto o cosseno quanto o seno de 45 graus são iguais à raiz de 2 sobre 2, obtemos o vetor R2 dado por raiz de 2 sobre 2 R menos I versor mais raiz de 2 sobre 2 vezes R J versor. A posição da carga Q4 é imediatamente identificada se observarmos que ela é idêntica à da carga Q2, exceto por estar refletida em relação ao eixo X. Com estes dados, podemos agora atacar o problema. Na resolução de qualquer problema de física, é extremamente importante identificar o que o problema deseja que você forneça ao final de sua resolução. Neste problema em específico, o enunciado é claro e direto. Precisamos calcular a força eletrostática que o arranjo de cargas gera sobre a carga teste Q presente na origem do sistema de coordenadas. Fica subentendido que trata-se da força resultante e não da força exercida por alguma carga específica. Como atacar o problema? Vamos calcular a força eletrostática total que as cargas exercem sobre a carga teste Q. Se F de Qzinho é a força resultante sobre a carga teste, ela é dada pela soma vetorial das forças exercidas por cada uma das cargas do arranjo sobre a carga teste Qzinho. Ou seja, F que Q1 exerce sobre Qzinho, mais a força que Q2 exerce sobre Qzinho, e assim por diante para Q3, Q4
e Q5. A força que a jésima carga QJ exerce sobre a carga teste Qzinho é dada pela lei de Coulomb, ou seja, 1 sobre 4π ε0 vezes Qzinho vezes QJ sobre o módulo quadrado do vetor Rzinho menos RJ multiplicado pelo respectivo versor. Note que o desafio desse exercício está em aprender a aplicar a lei de Coulomb na sua forma vetorial, o que pode ser extremamente fácil se dominarmos o significado de cada um dos termos que a compõem. Em princípio, basta inserir os vetores posição de cada uma das cargas QJ na respectiva expressão para a força coulombiana e fazer a soma vetorial. Ganha-se tempo observando que as forças realizadas pelas cargas Q1 e Q5 se cancelam, porque são diametralmente opostas. Também, como a carga teste encontra-se na origem, devemos fixar o vetor Rzinho como sendo igual a zero. A equação para f de Qzinho nos mostra como fica a expressão ao tomarmos Rzinho igual a zero e considerando que as cargas Q2, Q3 e Q4 são todas iguais a Q. Tendo em mente que o módulo de um vetor é exatamente igual ao módulo do vetor invertido, ou seja, módulo de menos RJ é igual ao módulo de RJ, segue que a força resultante sobre a carga Qzinho fica igual a 1 sobre 4π ε0, Q multiplica Qzinho vezes Q, que multiplica o seguinte vetor, menos R2 sobre seu módulo ao cubo, menos R3 sobre seu módulo ao cubo e, finalmente, menos R4 sobre seu módulo ao cubo. Note que temos o módulo dos vetores posição elevados ao cubo em cada denominador, porque temos um fator módulo quadrado, que vem da magnitude da lei de Coulomb, e um fator módulo que vem do versor que descreve o sentido da respectiva força. Para seguir em frente, é necessário calcular os módulos dos vetores R2, R3 e R4. Podemos fazer isso calculando explicitamente o módulo dos vetores descritos anteriormente. Ou podemos lembrar que todas as cargas encontram-se equidistantes à carga teste Qzinho e que esta distância é exatamente igual ao raio do semicírculo. Portanto, o módulo de R1, R2, etc. é simplesmente igual ao raio R do semicírculo. Colocando os termos 1 por 4π ε0 e Qzinho vezes Qzão sobre R ao cubo em evidência, vemos que a força resultante sobre a carga teste Qzinho depende da soma dos vetores R2, R3 e R4. Realizamos essa soma explicitamente, conforme a definição desses vetores na etapa inicial da resolução desse exercício. Observando que as componentes ao longo do eixo y dos vetores R2 e R4 se cancelam, temos que R2 mais R3 mais R4 é igual a menos R, que multiplica 1 mais raiz de 2 ao longo do eixo x. Com este resultado, chegamos à expressão que nos fornece a força resultante sobre a carga Qzinho. Mais do que a expressão bruta obtida no cálculo da força, é importante rearranjar os termos para transmitir a informação de forma adequada. Rearranjando os termos obtidos no slide anterior, vemos que a força resultante sobre a carga teste é dada por 1 sobre 4π ε0, que multiplica Qzinho vezes Qzão sobre R ao quadrado, que multiplica 1 mais a raiz de 2 na direção do versor i. Para verificar a consistência dessa solução, o diagrama à esquerda mostra o conjunto de forças que atua sobre a carga teste na origem. A força que cada carga QJ exerce é identificada com a respectiva cor indicada no quadro ao lado. Note que as forças realizadas pelas cargas Q2 e Q4 possuem componentes que se cancelam na direção vertical.
O diagrama à direita mostra que, após a soma vetorial das forças, a força resultante sobre a carga Qzinho deve necessariamente estar no sentido positivo do eixo x, o que demonstra a consistência da solução obtida ao longo do desenvolvimento deste problema.